Mensagem de hoje: cura pela paternidade de Deus. Quantos de nós precisamos ser curados? Muitos. Alguns acham que não. Você já parou para dar uma olhada na sua árvore genealógica? Nós quase nunca paramos, né? Para pensar. Nós conseguimos ir até os avós, alguns vão até os bisavós, outros vão mais longe, dinossauros vós, e outros vão conseguindo. Alguns descobrem que vieram da China, outros descobrem que vieram da Alemanha, outros descobrem que vieram de Portugal, outros descobrem que tem um sangue italiano, outros descobrem que tem um sangue canadense, outros descobrem, meu Deus, a minha família veio da Austrália. Quase ninguém é difícil encontrar isso. Nós não paramos porque é complicado. De onde começou a minha família? Quais são as minhas gerações? Há 500 anos atrás, quem era a minha família? Já pararam para pensar nisso? Há 500 anos atrás, quem era a família Menezes? Será que eram nordestinos? Porque minha mãe é nordestina. De onde nós viemos? Põe atenção. Certo é que nós temos heranças, dois tipos de herança, põe atenção. Nós temos heranças psicológicas e temos heranças espirituais. Da sua família você traz, além do DNA, você traz heranças que você talvez não parou para pensar. Heranças psicológicas que vão sendo transferidas. Talvez a sua família há 2 gerações atrás sofreram traumas com enchentes e hoje você não sabe porque odeia a água e não tem coragem de entrar numa piscina. Herança genealógica. Talvez você nunca parou para pensar porque você não tem coragem de dirigir um carro, porque alguém da sua família, seu bisavô, morreu em acidente. Todos tomaram traumas de veículo, porque o acidente foi trágico. E você nunca parou para pensar que o seu medo de pegar no volante, talvez até de dirigir a longa distância, está travando a sua vida, por causa de uma herança. No mundo espiritual, talvez você nunca parou para pensar porque uma família morre de câncer, uma geração atrás de outra geração. Por que algumas famílias são perturbadas de geração a geração? Os demônios familiares são transferidos de geração a geração. E às vezes você acha que a pessoa está agindo de uma forma porque ela é muito ruim, porque ela é terrível, mas você nem sabe. Talvez a mesma pessoa não sabe quem está transferindo isso. E essa transferência está dentro de casa, está dentro da própria família. E de repente você vê meninos odiando mulheres e odiando a Deus, meninos odiando os pais. Quando eu falo mulheres, falo das suas mães. Meninos odiando os pais e odiando a Cristo, por causa das suas heranças genealógicas. Quantas meninas que não conseguem simplesmente se relacionar com um rapaz, de tanto que apanhou do pai, e ela procura uma menina para se relacionar, mas ela nem para pensar. Quantas meninas não conseguem abraçar um homem, de tanto que apanhou do pai, ou de tanto que apanhou simplesmente de ver esse homem batendo na sua mãe, e o sonho dela seria matar ele. Então ela não quer um homem na sua vida.
Ela quer estudar e trabalhar e gastar a vida fazendo tudo menos um homem. As coisas são transferidas e as pessoas vão vivendo feridas, traumas, lesões na alma. E às vezes elas pensam: minha vida sempre foi assim, minha vida é um lixo. Quantos rapazes que eu já atendi que foram tão ofendidos pelo pai. Um dia um rapaz me disse: pastor, eu fico com um homem para maltratar meu pai, de tanto que ele me maltratou. O trauma. Um dia eu peguei ele e falei assim: meu filho, vamos até seu pai. Eu odeio meu pai. Por que você odeia meu pai? Seu pai? Porque ele me maltratava tanto. Ele maltratava minha mãe. Ele simplesmente nos abandonou depois do que fez conosco. E hoje eu tenho um namorado, disse ele, simplesmente para ver meu pai sofrer. Eu amo ver meu pai sofrer. E eu disse: você precisa de cura. Salmo 27, versículo 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que o seu pai e sua mãe te abandonou, tem um pai que quer te acolher. Ainda que você acha que não tem ninguém por você, tem alguém com os braços abertos dizendo: eu sou teu pai. Quantas vezes na Bíblia você leu Jesus dizendo: José é meu pai? Quantas vezes? Eu faço tudo que meu pai me manda. Meu pai me enviou. Eu e o pai somos um. Ele nunca disse: José é meu pai. As pessoas disseram: esse é o filho de José. Jesus estava nos ensinando a sermos filhos para a eternidade. Não que ele desprezasse José, mas a mensagem dele não era a respeito da terra, era a respeito da eternidade. Talvez você foi abandonado por pai ou por mãe, e você nunca parou para pensar que os traumas que você tem é de abandono. Uma menina que foi abandonada pelo pai, quando ela se casa, o marido sofre, porque ela exige 100% de atenção, tem medo de perdas. Ou, ao contrário, ela não quer que esse homem se aproxime dela, e ela faz de tudo para ficar o máximo longe dele. A reação pode ser adversa. Certo é que há um trauma, e precisa de cura. Precisa de cura. O meu coração tem um dono. E enquanto o seu coração não tiver um dono chamado Jesus, a cura não começa. Mas você diz: mas pastor, eu tenho Jesus. Mas a cura começou. Você começou a buscar a cura. Porque as pessoas acham que aceitam Jesus, vêm para a igreja e já está tudo resolvido. Está tudo resolvido, para você estar pronto para ir para o céu, mas não está pronto para viver na terra. Quantas pessoas que você conhece que estão prontinhas para ir para o céu, elas oram, elas vivem em santidade. Se Jesus voltar hoje, vai para o céu, mas vive aqui na terra sofrendo, em todas as áreas. Quantas pessoas que você conhece que é de oração e vive em santidade e não consegue pagar a conta de luz do mês? Está pronto para ir para o céu, mas não consegue viver na terra. Quantas pessoas que você conhece que é de oração, é pessoa séria na presença de Deus, mas quando ela volta para casa e ela está sozinha, ela sabe o quanto a vida a machuca. Porque aqui na terra você precisa tomar decisões. A primeira decisão hoje é a decisão de cura. Nós fazemos parte de uma geração diferente. Nós precisamos levantar nessa geração e falar assim: eu sou de uma geração curada. Sou da geração do arrebatamento.
mas precisamos de cura. Só que o mais difícil que tem é as pessoas assumirem que precisam de cura. É ou não é verdade? Todo mundo acha que está tudo bem. Não, eu sempre fui assim. Eu sempre sofri assim. Aí nós vamos repetindo os cenários familiares. Nós estamos dentro de uma geração artificial. Culpa de quem? Dos pais. Culpa nossa. A nossa geração contemporânea, a nossa geração de hoje é uma geração artificial. Por quê? Nós estamos com sonhos grandes demais para eles. Mas não estamos sabendo administrar esses sonhos. Estamos dando os melhores brinquedos, as melhores roupas. Quem aqui já fez carrinho de lata de óleo, como eu? Nós tínhamos a criatividade de jogar o restinho de óleo fora, não é? Furar um ferrinho de cada lado e pegava o primeiro chinelo tio que a gente achasse, se a pessoa não estivesse usando bem. Alguém da sua casa já pegou o chinelo e viu um buraco no meio e brigou com você? Geralmente eles sabem quem cortou, né? Já grita: fulano, eu te mato, seu. Caveirinhas, hashtag e tal. Aí quando diz: o que foi que eu fiz? Ele levanta o chinelo com aquele buraco, 2 buraquinhos, precisava fazer uma rodinha para o carrinho, né? E foi legal. Quantos que estão aqui que fizeram as suas próprias pipas? Mãe, tira o resto do arroz. Eu preciso dessa sacola do arroz baratão. Alguém lembra do arroz baratão? Servia para levar caderno para a escola, servia para fazer pipa, servia para carregar roupa, servia para carregar sapato. Tinha 1001 utilidades. Hoje não serve para mais nada. Quantos aqui já se esconderam para não apanhar? Senhor, quantos não querem assumir? Papai não vai bater hoje. Hoje temos rodinhas para carregar cadernos, as melhores roupas. Os pais que têm um pouquinho mais de condição têm uma TV e um computador no quarto dos meninos. Os meninos estão com muitas atividades, inglês, música, judô, aquele monte de coisa. E nós estamos fazendo um mal danado para esses meninos. Tem que botar os meninos para fora, carçãozinho velho, vai mexer na terra. Mas tem pai que não deixa. Vai sujar a roupa. E nós estamos criando uma sociedade artificial. É o que temos hoje. Não precisa mais ninguém pesquisar. Google. Ninguém precisa ler mais, parece. Estamos loucos. Somos super protetores. Não ande na chuva. Não toque nessa terra. O menino vai brincar parecendo o Kiko. Mamãe, eu vou nadar. Aí põe uma boia aqui, uma boia aqui, uma boia no pescoço, põe uma boia na cintura. Pode ir agora, mamãe? Mas não vai se molhar, Kikinho. É a síndrome do Kiko. O menino vai comer, cuidado para você não comer, vai sujar a mão. Como vou fazer? Regime. Não é? Eu vou dizer para vocês que algumas coisas causam traumas para a fase adulta. Lá na nossa casa, eu e a RCL, nós temos um grande trabalho. Se você quer ter filho, saiba que ter filho é ter um trabalho adicional. Estou precisando de um trabalho extra, tem um filho. Você precisa de 2 empregos extras? 2 filhos. É verdade. Quem não quer trabalho, por favor, não tenha filho, senão você vai deixar o filho para um lado. Mas nós estamos sempre nos corrigindo. Meu bem, não fala isso, daí eu vou. Sim, né? Como diz um amigo meu, quando a mulher chama atenção, daí dá aquele limão na boca. Tá bom, meu bem.
Aí depois falou, meu bem, isso aí também não. Nós estamos nos corrigindo todos os dias, porque é um trabalho diário. Nenhuma criança é igual. Ninguém é igual. E nós só queremos o melhor para o nosso filho, a melhor intenção, mas na maioria das vezes nós estamos destruindo o futuro dos nossos filhos. Vamos deixar traumas que vão impedi-los de prosperar. Para os meninos serem curados, a palavra primeira é para os pais e para os pais em potencial, precisamos deixar os meninos serem criativos. Precisamos desligar as coisas, deixar os meninos inventarem alguma coisa. Precisamos deixar, a Ricela de vez em quando ela junta aqui um monte de brinquedo do Arthur e dá tudo para os outros. E eu acho bom, fica tudo vazio. Por que eu vou brincar? E eu fico muito preocupado, eu olho para ele e falo assim. Sabe o que ele faz? Pega um caderno e desenha o dia inteiro. Começa a desenhar. É só juntar os brinquedos e começar a distribuir. É verdade. A avó dele vem, traz um brinquedo, outra vem, ele dá um brinquedo, aí chega um novo, a Ricela pega e dá um outro. É assim lá em casa, chega um, sai, chega um, sai, para não deixar acumular. É igual roupa lá em casa. Chega uma roupa, a gente tira uma. Chega uma roupa, a gente tira uma. Porque senão fica muito bom. Né? Fica muito bom. As crianças precisam correr risco. Tem pai que não está deixando os meninos ficar frustrados. Deixa o menino ficar frustrado um pouco, para ele aprender a virar homem, aprender a virar mulher. Se o menino chora, parece que é de vidro. As crianças não estão se encantando com a vida, por causa do mundo artificial que nós estamos criando para eles. Não é verdade? Eu vendo isso tudo, eu fico preocupado na nossa casa, que quando o Arthur levanta, sabe qual é a primeira coisa que ele pede? 6 horas da manhã ele vai lá, para não acordar ninguém. Pai! É desse jeito mesmo. Dá para ouvir lá fora. Pai! Que eu estou do outro lado da cama. Aí a Ricela, o que foi, Arthur? Que ele vai em cima dela, ele ataca ele. Pai! O que foi? Pode pegar o iPad. Não! Você pode pegar os seus livros, seus cadernos, mas eu não tenho TV, então arrume. Esses dias eu falei, meu filho, tem que estar na igreja, tem que orar. E esses dias ele chegou na igreja, está aqui, ora, sapateia. Já viu que está fogo puro, né? Na hora que entrou dentro do carro, ele falou, pai, vamos na pizzaria? Eu falei, não valeu de nada o que eu fiz na igreja hoje. Eu disse, você não pode fazer isso por causa da pizza. Eu achei que ia valer uma pizza. Você não viu tanto que eu me mexi. Eu falei, Certo é que o Heitor pega o iPad, ele liga, vai no YouTube e pega o vídeo que quer. O Heitor tem 3 anos. O Arthur nem se fala. Me pediu para criar um canal para ele. E eu criei. O nome do canal, primeiro era Família Menezes. Aí eu falei, pai, brega, né? Família Menezes. Aí eu fui e mudei. Agora arrumei radical. Aí o Heitor colocou um óculos, chegou, e aí, cara, qual é o nosso canal? Depois você acessa um canal, só tem um vídeo. Né? Fizemos um canal. Nome do canal, Caminho Estreito. Eu falei, agora ficou radical. Ele falou, pai, que é caminho estreito? Uma hora você descobre. É radical, pode avisar os meninos. Chegou na escola, avisou para todo mundo. Tem um monte de acesso já. E eles começam. Fala, galera do canal aí do Caminho Estreito. Tá aqui eu, Arthur Menezes, meu irmãozinho aí. Então, Menezes, falei, Heitor. Eu hoje vou ensinar vocês a mexer com as massinhas. Play-Doh. E eu falei, meu Deus, os meninos sabem trem demais da conta. Sabe qual é o meu medo? Eles aprenderem a dominar as máquinas e não conseguirem se relacionar com pessoas. Por isso nós dosamos. Sabe qual é minha grande preocupação?
eles conseguirem resolver problemas com máquinas e não resolverem problemas com a família. É isso que nós pais temos que ter com os pais. Eu não posso ter um filho que resolve problemas matemáticos e científicos e não consegue resolver problemas de família. É por isso que em casa, quando acontece alguma coisa, senta aqui, meu filho, o que você fez? O Arthur chegou, pai, eu não vou estudar mais. E chegou todo, né? Sim, combinado. Você não quer estudar? Sim, não vou estudar mais? Mas não preciso estudar mais. Senta aqui do lado do papai. Mirei lá para fora. Você gosta do carro? Sim. Não vai ter mais. Você não vai estudar. Se você não estuda, como é que você vai andar num carro desse? Você vai ter dificuldade para comprar. E eu vou no shopping essa semana e você não pode ir. Porque eu não posso te acostumar a uma vida que você não vai poder ter, meu filho. Porque ir no shopping precisa do carro, precisa de dinheiro, você não estuda, agora você perdeu tudo. E eu não posso fazer isso com você, né? Aí, eu não vou no shopping. E outra coisa, levei na construção. O Joaquim estava lá trabalhando com os meninos. A partir de amanhã você vai pegar a enxada e vai vir cá fazer massa. Ô mãe, cadê meus cadernos? Não, mas você voltou para a escola? Sim. Eu amo estudar. É mesmo? Eu preciso ensiná-lo a refletir. O que seria mais fácil? Dar uma ordem, vai para a escola! Não faço isso. Não perco esse tempo, porque não resolve. Mas eu quero que os meus filhos cresçam curados, entendendo o que ele está fazendo na vida. Por outro lado, todos os dias oramos com eles. Todos os dias oramos juntos, eu, minha esposa e meus filhos. Todos os dias contamos histórias. Eu conto as histórias mais legais. Qual é a história hoje, pai? O elefante rosa de asa azul. E começo a minha história. E eles ficam... Depois eu dou uma misturada. Agora vamos no carro de fogo que levou uma pessoa para o céu. Carro de fogo. Deus tem carro de fogo. Não é? Mas eu quero que eles aprendam a Bíblia. Você sabe qual é a melhor oração que eu faço com meus filhos? Quando eu era criança, meu pai me forçava a ler a Bíblia. Eu cresci odiando a Bíblia. Meu pai me forçava a sentar. E ele contava umas histórias lá de Macabeus e eu nunca acreditei mesmo. Até que a minha avó fez diferente. A maior ação de um pai com o filho é rolar na grama com o filho. Não é falar com o filho, é fazer. O melhor ensinamento de um pai com os seus filhos não é mandar ele fazer o dever de casa, é sentar e fazer com ele. Todos os dias fazemos, ou eu ou a Ricela. Se você quer ter vida espiritual com seu filho, né? Você senta aqui, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Não. Meu filho me vê lendo a Bíblia. Eu quero que ele leia porque ele está me vendo ler, não porque eu estou mandando ele ler. E ele lê a Bíblia porque ele me vê. Pai, eu quero a minha Bíblia. O Arthur vem para a escola, para a igreja, traz a Bíblia, o Heitor traz a dele. Nunca mandamos, não queremos mandar. Queremos que eles sejam inspirados por nós. Nossos filhos oram porque nos vê orando. Se não orar na hora de comer, o Heitor não vai orar. E às vezes fazemos de propósito. E aí eu oro primeiro. Papai do céu, amém. O que você falou? Orei. Eu acho que ele está vendo algumas pessoas aqui orando. Está se inspirando. E isso é um grande problema. Precisamos de cura nas famílias. Pastor, mas eu não tenho tempo. Ter tempo com os filhos não é ficar o dia inteiro com o filho. É quando você estiver, que seja de qualidade, que seja 5 minutos de qualidade. Que seja 10 minutos de qualidade. Porque se você entender isso, você pode sair daqui hoje e quebrar as maldições hereditárias da sua vida.
quebrar a maldição do divórcio hereditário. Conheço famílias que todos vão divorciando, de geração em geração. O avô divorciou, o filho divorciou, o neto divorciou, e está todo mundo divorciando, porque um espírito maligno, destruidor de família está ali, e ninguém parou para quebrar essa maldição. Conheço família que o avô suicidou, o neto suicidou, o pai suicidou e o filho suicidou. Como o famoso JK. O que é isso? Herança de maldição. Você precisa sair daqui hoje quebrando essa maldição. Tem família que a depressão é geracional. Alguém conhece? Tem família que o ódio é geracional. Um espírito de ódio solto na família. Parece que vai passando e ninguém para quebrar. Tem família que todos são depressivos. Vai transferindo de geração a geração. Precisa quebrar essa maldição, porque Deus trabalha com gerações. Tudo que um homem faz é geracional. O que fazemos é geracional. O que eu faço hoje vai refletir na vida dos meus filhos. E nós precisamos parar para ver isso. Vou falar de um modo geral. Talvez você que está aqui hoje teve um pai inexistente. Um pai só de nome. Que tipo de filho surge? Filhos tímidos, ultramente tímidos e solitários, porque os pais são inexistentes. Meninos que ficam presos nos quartos. Mas não se engane, não são todos, mas filhos de pais inexistentes, na maioria das vezes são como vulcões adormecidos, porque às vezes encontram meninos pendurados em cordas. Ninguém me vê mesmo, não vai fazer diferença, o vulcão entrou em erupção. Você não pode ser um pai inexistente. Agora, se você teve um pai inexistente, Deus não é inexistente. Você não pode ficar choramingando porque seu pai é inexistente. Sabemos o que é isso. Um pai que não existe em nenhuma parte da sua vida. Você simplesmente tem a opção de se trancar num quarto, de viver uma vida simplesmente solitária, ou de olhar para a palavra e dizer: espera aí, se meu pai e minha mãe me abandonam, eu tenho um Deus que me acolhe. O meu pai. O meu pai. Por outro lado, outros tiveram pais rígidos, extremamente rígidos. Vocês conhecem pais que são sempre insatisfeitos com os filhos? Se o filho tira 9, ele fica: você podia tirar um 10, né? E aquele filho, sabendo que o pai é rígido e é mau, ele sempre vai ser aquele filho que vai tentar conquistar aquele pai. E isso não é bom. Esse menino vai crescer perfeccionista. Vai crescer sofrendo, tentando agradar todo mundo. Vai crescer tentando agradar a todos e não vai conseguir dizer não para as pessoas. Simplesmente por causa de uma paternidade rígida. Uma paternidade que não abraçava, que simplesmente exigia. E às vezes esse pai rígido tem até sorriso. Você tirou 9, mas podia ter tirado um 10. Então esse menino vai e esforça. Quando ele tira 10, a resposta: talvez seu professor te deu por dó. Esse menino cresce com um trauma. Ele vai crescer na vida, parece uma vida normal, mas essa rigidez, ele vai ver em todos, vai tentar agradar a todos. Se é um pastor, tem um caso de um pastor que ele vivia tentando agradar todo mundo. Descobriu-se que o pai era nesse formato. É por isso que é bom um aconselhamento, para a gente descobrir quem é a sua família. Quem vem aqui comigo sabe que a primeira coisa que eu pergunto é: conte-me sua história. Eu quero saber da sua geração, porque aí eu sei por que você está chorando. Precisamos cancelar as heranças. Pais sempre insatisfeitos geram filhos perfeccionistas, mas patológicos, que sofrem se não conseguir agradar as pessoas. Eles sofrem
se não conseguir conquistar as pessoas. Eles vivem tentando conquistar a todo custo. Outros, por outro lado, se escondem atrás de uma vida insensível. Ficam duros. Por quê? Porque nunca conseguiu conquistar o pai. Então acha que nunca vai conseguir conquistar ninguém. Então ele tenta conseguir conquistar a si mesmo. E mostrar para todo mundo que consegue. E ele se torna uma pessoa rígida, como um pai. Ele repete aquele padrão na vida dos seus filhos, da sua esposa e da sua família. Precisa de cura. Uma vida insensível é fruto da ausência de um pai ou da presença de um pai insuportável, um pai injusto e sempre insatisfeito. Por outro lado, nós temos pais super protetores. Esses criam filhos medrosos. Quando você vê uma pessoa muito medrosa, procura saber como era o pai ou a mãe. Não deixa o menino andar de bicicleta com medo dele cair e arranhar. Deixa o menino arranhar. Quando os meus meninos caem, ai pai, ai. Aí eu saio. Curado, toca para frente. Dá uns 3 tapinhas, os 3 tapinhas da cura. Né? Não pode ficar assim. Levanta. Quantos aqui já caíram de bicicleta? Quantos já arranharam o joelho e sai sangue? Um dia eu fui fazer vantagem de bicicleta. Quantos já fizeram vantagem de bicicleta? Fui fazer vantagem de bicicleta lá no Nordeste. Todo mundo que vem de fora assim gosta de fazer vantagem, né? E eu era o cara de cá, né? Estava no Nordeste, uma pochete, uma calça de moletom amarela. Pensa no luxo. Sapatinho de couro, calça de moletom amarelo, uma camiseta branca com um astronauta e aquela pochetona preta. Qualquer um apaixonava. Descobri por que ela apaixonou? Quando eu joguei o pochetão de lado, ela... Se eu usar a pochete de novo, ela pula aqui em cima. Linda! Aí eu vi a turminha lá assim, como todo rapazinho de 17 anos, eu peguei a bicicleta. Alguém já fez isso? Legal, né? Uma Monarch vermelha. Só que eu não sabia que lá no meio tinha uma terra vermelha solta. Câmera lenta. Quando foi a próxima, no meio, eu saí ralando, rasgou aqui, pochete voou, carteira voou. Eu perdi a fala porque eu bati isso aqui no guidão da bicicleta. E saí ralando. Eu cheguei em casa e minha avó, nada não, vó. Você estava plantando lá na bolsinha, né, rapaz? Não, nada não. Veio com água de sal para sarar depressa. Falei, não, tá bom. Tá bom demais. Gente, eu fiquei 30 dias de férias lá. Fiquei 1 semana sem sair naquela praça. Porque eu estava me curando. Curando a mente, né? Com que cara a gente volta depois de um tombo? Uma coisa, meus pais não eram super protetores. Irmão, eu tinha ralado para tudo quanto é lado. Quem nunca passou a mão na minha cabeça vai ver que falta um pedaço aqui em cima. Mas não precisa disso, né? Também enxadãozado na cabeça, com uma tampinha. Arrancando minhoca para pescar. Passava a noite no mato procurando rã. Touca, facão, fincão, bornal. Quando via uma espuminha, rã. Ela vinha até assim, ó.
As mulheres gostam? E minha mãe vinha: se você fritar esse sapo na minha panela, eu quebro essa panela tudo na sua cabeça e faço pra engolir essa rã crua. Nós tínhamos que fritar as rãs escondidas, atrás do muro. A vida boa. Os pais superprotetores, não quer dizer que tem que deixar os filhos fazer isso tudo, né? Mas tem que proteger. Mas não precisa superproteger. Quantos rapazes você conhece que tem medo de casar? Superproteção, ele tem medo de dar o passo de responsabilidade. Quantas mulheres que você conhece que tem medo até de decidir que curso vai fazer? Tem medo de decidir se vai na rua ou se fica em casa? Tem medo de decidir. Quando fala para decidir, algo trava. Superproteção dos pais. Precisa de uma cura. Quantas pessoas que você conhece que não consegue arriscar em nada? Nunca arriscam em nada da vida. Surge uma oportunidade nova. Não, eu não posso sair daqui. Porque os pais sempre disseram: não saia daí. Isso fica na mente. Eu não posso sair daqui. Eu tenho que ficar aqui. Se você sair daí, eu te mato. São palavras terríveis. Porque na mente, lá no futuro, ela pensa: se eu sair daqui, eu vou morrer. Porque eu não vou ter com o que me sustentar. Você prende o seu filho por toda uma vida. Quantas pessoas você conhece não andam na vida por causa de pais que foram superprotetores? Não fizeram por mal, fizeram por bem. Era amor demais da conta. Mas são filhos que têm medo de tudo. Medo de ir. Medo de decidir. Precisa tratar isso. Quantos aqui talvez tiveram pais frios? Ou quantos pais que estão aqui que são frios? A Bíblia manda beijar os filhos. Beijo é resposta com palavras retas. Beijo significa confiança. Você só poderia beijar em quem você confia. Ou receber beijo de quem você confia. Não ser como Judas, beijar, mas está traindo. Beijo é símbolo de retidão. Eu não vou dizer para vocês quantas vezes eu beijo os meus filhos por dia, porque eu não conto. É a oportunidade que tem. Filhos de pais frios crescem carentes. Quando começam a namorar, são possessivos. Quando é homem, você não vai na rua sozinha. Você está conversando com quem? Quem ligou para você? Parece um segurança particular. A mulher está lá na sorveteria, está de carro. Vigiando. Depois vigia para onde vai. É extremamente carente. Você é a minha metade. Você vai casar com meio homem? Isso é um problema. Rapaz, se eu sou sua metade, então está faltando um pedaço em você. Então eu quero um homem inteiro. Mas é porque teve paternidade fria. Aí quando casa, não consegue abraçar a esposa: eu te amo. E ela pensa: você tem que me abraçar. Eu falei: não, ele só está repetindo o pai. Entende? Ele está repetindo o que recebeu. Por que esse homem não me repara? O pai dele nunca reparou nada nele. Fazia o dever, vestia bem, ou nela. Queridos, pais frios são os geradores de filhos carentes. Os carentes são terríveis para ser amigos, porque eles são possessivos, enjoados. Alguém tem aquele amigo que não te dá paz? Não responde, porque pode estar do seu lado, né? Não tem aquela pessoa que quer sua atenção 24 horas. Carência.
Você já chegou? Eu estou indo atrás de você. Estou chegando, eu não vou almoçar com você. Acabou de almoçar, agora eu vou tomar café com você. Não, estou chegando atrás de você. Eu preciso respirar. Aí qual é a sua vontade dessa pessoa? Qual é a sua vontade? A sua vontade é o seguinte: amanhã eu vou sair escondido. Aí você sai escondido, quando você chega, você aqui! É porque ligou para alguém, fulano, não, ele saiu escondido, foi no restaurante. Isso é sinal que você teve pais frios. Você não pode resolver isso sufocando outra pessoa. Você tem que resolver isso se curando desse problema. Porque senão quando casar, vai ter problema. E pior, põe atenção, isso é muito sério. Os filhos de pais frios são os que têm mais distúrbios sexuais. Pode ser hétero com distúrbios sexuais. É tão carente que às vezes uma pessoa só não atende. É tão carente, o pai foi tão omisso, se ele for homem, foi tão omisso que ele quer um homem. E às vezes acontece com meninas. Tem que tratar isso. Não são todos. Como eu disse, os sintomas são adversos. Mas precisa de tratamento. Passou que tratamento? Precisa de se liberar. Deus não é um pai frio. Jesus não é um pai frio. Quantas pessoas se divorciam por causa da carência do seu cônjuge? Pastor, não aguento. Ninguém vai te completar. É impossível, não consegue. Por isso que casamento é coisa para gente completa, gente inteira. Por outro lado, tem aqueles que tiveram os pais muito liberais. As pessoas que tiveram pais muito liberais, elas crescem inconsequentes. Se o pai liberou, é porque não tem consequência. Não mede, faz dívida e não mede valores. Tomam decisões, entram em carros e não mede perigo. Eles vão para todos os lados e não medem consequências. Onde é que está o problema aí? Em pais excessivamente liberais. Então, se você teve um pai liberal a sua vida toda e você casa, você não mede consequências. Se você é uma mulher, você endivida seu marido. Você não mede, não tem cálculos. Você acha que o seu marido tem que fazer um monte de coisa por você ou para você. Você não para pensar, não faz contas. Se você é um homem, a sua mulher sofre porque você, de vez em quando, ela descobre que você está todo enrolado. Você não mede consequências. Precisa parar e dar uma olhadinha na vida. Isso é difícil. Eu poderia continuar citando aqui, mas nós não estamos no gabinete, eu não tenho muitas horas. Filipe um dia fez um pedido a Jesus, e o pedido dele foi simples, mas transformador. João 14:8, disse Filipe a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que ele pediu? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quantos aqui que queriam ter um pai? E você acha que não podia ter? E eu digo para você hoje que você tem um pai. Nós temos um pai. Nosso pai é Jesus Cristo. Você não precisa viver carente. Você não precisa viver se matando. Vai, o meu pai. Ei, aqui, homens, mulheres,
Nós temos que nos preparar para ganhos e nos preparar para as perdas. Temos que nos preparar para perdê-los. O que me consola é quando eu perco alguém que eu sei que está com Jesus, que nós só nos perdemos um do outro por um tempo. É por isso que eu não abro mão da minha família servir a Jesus, porque nós nunca nos perderemos. Você não pode ficar dizendo que não tem um pai, porque você pode estar desprezando ou abrindo mão de uma grande herança. Põe atenção, porque quem não tem pai não tem herança, e para ser herdeiro tem que ser filho. Pare de liberar palavras que cresceram com você, dizendo eu não tenho um pai. Nós temos um pai. Filipe disse: Senhor, nos mostra o pai. Às vezes você está fazendo, onde é que está o pai então? Cadê o pai? Jesus respondeu para ele, versículo 9: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o pai. E como dizes tu, mostra-nos o pai. Jesus está dizendo: quem me tem, tem o pai. Quem me vê, vê o pai. Eu e o pai somos um. O que Jesus estava respondendo para ele: o pai que você precisa sou eu. O pai que você precisa é Jesus. Porque começa um processo de cura. Não libere a palavra dizendo que você não tem pai. Quem não tem pai não tem herança. E nós somos herdeiros. Somos herdade. Porque quem tem pai tem herança. Muitos pregadores só pregam sobre Jeová. Jesus nunca pregou sobre Jeová. Me mostrem. Jesus só chamava de pai. Profetas o chamam de Jeová, os filhos o chamam de pai. Nosso pai. Você pode simplesmente continuar agindo como um profeta, só como profeta, ou subir de nível e começar a chamá-lo de pai. Pai. Se temos um pai, temos herança. Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, quantos são de Cristo? Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Todos que são de Cristo, estenda a sua mão direita e diga: Senhor Jesus, eu sou teu, o meu coração tem um dono, o Senhor é o dono do meu coração, o Senhor é o meu pai, então eu sou herdeiro, conforme a sua promessa. Toda mentira que o diabo contou, dizendo que eu sou órfão, dizendo que eu não tenho pai, cai por terra agora, em nome de Jesus, amém? Você tem que declarar isso com fé. Não somos órfãos, temos um pai querido. Romanos 8:17, se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Talvez você está esperando há tanto tempo um pai, esperando um abraço de pai. Mas o pai está esperando você também. Tem um pai te esperando. Qual pai que está te esperando?
Jesus contou uma parábola. E nessa parábola, quando ele chegou em Lucas 15, 13, ele disse: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Quando você se afasta, é porque você está querendo agir irresponsavelmente. Mas o pai entregou tudo para ele, tudo o que ele quis. Naquele dia ele estava requerendo a sua herança. E às vezes quando Deus nos dá algo, nós vamos embora. Só que tem uma hora que nós vemos que não podemos viver sem o nosso pai. Talvez você que está aqui já chegou naquele tempo de ver: eu queria ter uma vida simples de novo, porque eu só entrei em confusão. Talvez você já chegou a pensar: eu podia ir embora e começar uma vida simplesinha, mas com carinho, e começar devagar, sem muita coisa. Nós vamos fazendo tantas coisas e embolando a nossa vida, que chega um momento que tudo que a gente quer é uma vida simples. E é tudo que a gente precisa, não é verdade? Teve um momento que aquele filho, conhecido como filho pródigo, ele caiu em si. E eu queria que você caísse em si hoje. Ele caiu em si e lembrou que tinha um pai. Versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Quantos que esperam as coisas piorar para cair em si? Põe atenção, todos. Você não precisa deixar que o espírito de morte continue prosperando na sua família. Caia em si hoje e quebra essa maldição hoje, em nome de Jesus. Você não precisa permitir que o espírito de desordem, espírito de pobreza, de malignidade, continue andando nas gerações da sua família. Quebre isso a partir de você, em nome de Jesus. Na minha família foi quebrado. Foi quebrado. Eu venho de família que mexia com macumba, um monte de coisa. Mas foi quebrado. Você não precisa permitir que a sua família continue morrendo de câncer, continue sendo acometida de depressão. Vamos quebrar esse ciclo hoje. Caia em si hoje. Eu preciso cair em si. Até os empregados do meu pai estão comendo bem e eu aqui como um porco. Quando ele caiu em si, primeira coisa que ele fez, voltou atrás. Versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. O que ele fez? Se humilhou. Se você não quiser se humilhar diante de Deus e iniciar o seu processo de cura, você pode continuar vivendo o que você está vivendo, ou transferindo para os seus filhos, ou viver o que recebeu dos seus pais. Você não precisa ser um perdedor porque seu pai foi um perdedor. Você pode quebrar hoje esse laço do inferno e dar um restart na sua vida. O que o meu pai me dizia, filho de pobre não estuda. Eu peguei uma mochila com nada dentro e fui para a faculdade, sem dinheiro para pagar mensalidade. Eu disse para ele: eu não sou filho de pobre, sou filho do Rei Jesus. Eu já tinha recebido uma paternidade espiritual. Amigos me diziam: você tem que acabar como algumas pessoas da sua família aqui, rapaz. Você não tem nada na sua vida, você é um pobretão. Eu levantei minha cabeça e disse: eu vou vencer em nome de Jesus.
A vida não foi fácil. Vocês acham que para curar genealogia é fácil? Você tem que enfrentar isso. Você tem que levantar a cabeça e curar a sua genealogia. Os meus filhos não vão herdar nada daqui para trás. Meus filhos são herança do Senhor. E o que eles vão herdar é coisa diferente. Meus pais foram um bênção na minha vida. Eu fui o primeiro a converter na minha casa. Então tudo começou a partir de mim na minha casa. Você pode reiniciar hoje a sua vida. Quando nós começamos a furar buraco para construir a casa do meu irmão, nós não tínhamos nada. Nós dois estávamos dentro do buraco, furando, e as pessoas lá de fora. Não vou repetir as palavras que são feias. Quem são esses meninos para construir? Não tem nem onde cair morto. Eles usaram outras palavras ruins. E essas pessoas estão no mesmo lugar. Quem viu a nossa trajetória vai lá. Não aceite as palavras de maldição. Não permita que continue prosperando essa malignidade, simplesmente por causa de uma árvore genealógica. Você precisa ser curado pela paternidade de Deus. Ele é um pai bom, é um pai amoroso, é um pai salvador, é um pai que cura, é um pai que restaura, é um pai que te levanta, é um pai que quer ver você alegre e não triste, é um pai que quer ver você vencendo e não perdendo, é um pai que te colocou numa geração para você fazer diferença. Deixa Jesus restaurar a paternidade na sua vida. Me porei e voltarei para o meu Pai. O meu Pai. A palavra Pai é fonte. Minha fonte é o meu Pai. Ele funciona como fonte. Tudo que eu preciso, eu vou na minha fonte. É tudo que eu preciso. É a minha fonte. A minha fonte é Jesus. Nós precisamos nos humilhar. Ele pensou, falou assim, eu vou me humilhar, eu vou voltar no meu pai e vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Curva as suas cabeças. Eu queria que você repetisse o que esse menino disse. Se você acha que pecou contra o céu e contra Deus, diga: Deus, eu sairei daqui hoje curado. Eu sei que não vai sair totalmente, mas começa hoje a minha cura. Começa hoje a minha restauração. Começa hoje. Hoje começa a minha restauração. Aquele menino disse: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não disse isso. Quantos de vocês estão aqui que acham que às vezes nem são dignos de orar? Eu não sou digno de orar. Deus acha que você é. Quantos que estão aqui que acham que às vezes não é digno de pegar na Bíblia? Deus acha que você é. Porque você acha que não é mais filho. E Deus é pai. E você é filho. Talvez você já chegou ao ponto de achar que não podia nem orar. Que não podia nem falar de Deus. Como ele disse: eu não sou digno de ser chamado. Trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai não. Você é meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho. Sabe o que Deus quer fazer nessa noite? Iniciar a cura. Pastor, não é de uma vez, não? Não. Você precisa iniciar uma cura. Isso é demorado. Inicie uma cura. Como é que Deus começa essa cura? Sarando as suas lembranças, curando as suas memórias. Quantas lembranças ruins você decide hoje por causa de lembranças ruins? Quantas coisas você não come porque apanhou para comer?
E você nem lembra disso, mas a sua mente te informa: não come isso, que se você comer você apanha. Quantos lugares que você não entra porque apanhou, porque entrou um dia? Quantos aqui que não conseguem perdoar os seus pais e estão presos? Quantos pais que não conseguem perdoar os filhos e estão presos? Começa o seu processo de cura, perdoando, liberando perdão. Mas tem que abrir a boca: Deus, hoje eu vou liberar perdão. Porque se enquanto você não libera perdão, você fica amarrado no seu passado. Você não consegue ir, é uma pedra te segurando lá atrás. Talvez o seu pai foi autoprotetor e você hoje está com tanto medo. Medo do que a vida está te preparando. Você tem medo de decidir. Talvez o teu pai foi tão rígido que você hoje tem medo de errar. Você tem medo de dizer não para as pessoas. E você acaba se sufocando com tanta pressão, com tanta coisa sobre você. Talvez as pessoas colocaram tantas coisas sobre você que você não consegue andar. Eu quero ler um texto para terminar com você. E a gente vai orar para terminar. José, o governador do Egito, ele amava o seu pai. E o pai dele o amava demais. Um dia José ouviu a história do seu pai. E ele viu o pai perdoando o irmão, Esaú. Ele percebeu que depois daquilo tudo mudou para o pai dele. Porque o perdão libera. Ele foi vendido, escravizado, maltratado. E um dia os irmãos dele estavam na frente dele e ele poderia mandar prendê-los e até matá-los. Ele fez o mesmo que o pai dele fez. O pai dele era um perdoador. Fez dele um perdoador. Ele disse: sou eu, seu irmão. Eles acharam que eles seriam mortos. Ele o perdoou. Os filhos estão sempre repetindo os pais. Filhos agressivos, porque os pais são agressivos em casa. Filhos que ferem, porque são feridos. Quem é ferido, fere. Os filhos estão sempre dizendo quem são os pais. Nunca culpe o seu filho, culpe a si mesmo. Filhos mentirosos, aprenderam com os pais. Filhos estão sempre refletindo comportamentos paternos. Não que eles estão fazendo tudo que os pais fazem, mas o que eles fazem está refletindo o tratamento que recebem. Ao corrigir o seu filho, pense se você gostaria de ser corrigido da mesma forma. Quando você gritar com seu filho, imagina alguém gritando com você todos os dias. Será que alguém se gritasse comigo assim eu gostaria? Quando você arranhar seu filho e machucar ele, pense se alguém fizesse isso com você todos os dias. É recíproco. Você pode estar criando uma máquina de guerra. Filhos amorosos refletem pais amorosos. E aqueles que são curados, eles começam a saber que filho é trabalho. Filho não dá trabalho, é um trabalho. Eu termino com você com essa história de José. José tinha mágoas. José tinha tudo para ser rebelde. Não tinha? José sofreu demais. José sofreu na mão dos próprios irmãos. E a Bíblia diz em Gênesis 41:50 que Deus deu 2 filhos para ele. Ele teve que gerar a sua cura. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse
o ano de fome, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primeiro chamou Manassés, 51. Ao primeiro José chamou Manassés. A proposta para você hoje é que você comece a gerar Manassés na sua vida. Deus me fez esquecer. Manassés nasceu. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ele está falando de traumas. Manassés não nasceu no estalar de dedos. Ele foi gerado. A cura não vem no estalar de dedo. Tem que ser gerado. Você tem que decidir buscar a cura. Quando Manassés nasce, ele foi curado dos traumas que ele passou na casa do pai dele. Ele está se referindo aos irmãos dele. Por quê? Ele nunca iria prosperar enquanto ele não fosse curado. Mas pastor, eu tenho muitas coisas. Quantas pessoas você conhece tem muitas coisas, mas não prospera na alma, não é feliz? Tudo que ele tem não traz felicidade, não traz alegria. E ele trabalha e busca mais e mais e mais e não acha alegria. Constrói uma casa, depois não me trouxe alegria, vou construir outra. Compra um carro, não me trouxe alegria, não encontra alegria. Enquanto Manassés não nascer, enquanto você não for curado. Quando Manassés nasceu, ele aprendeu a esquecer. Não é amnésia, ele aprendeu a deixar para trás, a passar por cima. Ele aprendeu, o que ele fez? Ele aprendeu tanto que ele perdoou quem vendeu ele. Ele perdoou quem arrancou ele dos braços do pai dele. Comece a pedir a Deus: Senhor, gera Manassés na minha vida. Eu preciso esquecer os traumas que eu passei. Eu preciso esquecer os abandonos que eu passei. Ninguém sabe por onde você passou. As pessoas te veem lindo ou linda, bonita. Ninguém sabe por onde o seu barco tem passado. Só você que sabe as ondas que você está enfrentando. Ninguém sabe os açoites que você já levou. As pessoas às vezes olham para você e acham: olha como essa pessoa está, mas ela não sabe os traumas que você carrega nas costas. Não sabe os choros que você tem pela madrugada. Elas não sabem que quando alguém fala pai, a única coisa que te vem é tristeza. Abandono. Solidão. Mas você tem um pai. Jesus hoje quer iniciar a cura, te abraçar e não te deixar sozinho. Depois que Manassés nasceu, depois que ele aprendeu a esquecer, quando o filho veio, ele aprendeu a esquecer. Por isso que Jesus também é filho. Jesus veio nos ensinar a soltar as pessoas. Como solta as pessoas, pastor? Sabe aquela pessoa que você odeia porque ela te fez mal? Olhem para mim. A pessoa te fez mal e você odeia porque ela nunca veio pedir perdão. O que Jesus fez? Jesus disse o quê? Vá até ela e pede perdão. Sabe o que Jesus está falando? Desata o nó. Quebra essa corrente. Seja sarado. Seja liberado. Libera essa pessoa. Pastor, mas essa pessoa não está aqui. Eu não sei por onde anda. Bota o joelho no chão e diz: eu libero fulano por isso e isso que me fez. Hoje eu estou desatando esse nó. Estou quebrando essa corrente. Porque a minha geração não vai viver o que eu vivi. Os meus filhos não vão viver o que eu vivi. Eles vão viver com um pai chamado Jesus Cristo.
Somos pais aqui na terra, mas o Pai Supremo é quem governa a nossa vida. Os meus netos não vão viver. Já orei pelos meus filhos. Senhor, leva eles mais longe do que eu já fui. Faça com eles mais do que o Senhor já fez por mim. Deus curou a minha geração a partir de mim. Deus curou. Feche os seus olhos mais uma vez. Queria que você orasse a Deus, pedindo a Deus para te ajudar a esquecer algumas coisas que só você sabe. E se precisar, cite o nome de pessoas que você precisa liberar. Não é de uma vez, mas Deus vai te ajudar. Se você falar que agora já começa no mundo espiritual um processo de cura. Deus faz Manassés nascerem. Eu preciso esquecer alguns açoites que eu levei na vida. Meu barco balançou demais, Senhor. As ondas me bateram. As coisas foram muito difíceis. E eu não consegui esquecer alguns traumas. E isso hoje me traz medo. Me traz frustração. Me traz desejos até de deixar de viver. Mas o diabo não vai vencer. Eu começo a gerar Manassés hoje. O processo de cura inicia na minha vida. É você que tem que dizer. É você que tem que dizer. Algumas pessoas você precisa liberar. Senhor, eu libero fulano. Arranca esse ódio do meu coração. Essa tristeza. Senhor. Depois que Manassés nasceu, Deus trouxe um outro filho. E o nome dele era Efraim. Manassés foi o primeiro. Versículo 52. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus vai te fazer prosperar aonde todos achavam que você ia morrer. Um dia, quando Deus estava transformando a minha vida e meu irmão, e nós tínhamos muitas coisas no coração, sempre fomos sócios, e as pessoas diziam: não vai dar certo. Quantas vezes eu fui parado, minha esposa sabe, todas as vezes que eu saí do culto, uma pessoa me parava: não adianta vocês fazerem nada, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Lembra disso, meu bem? Quando eu saía da igreja, essa pessoa, abastada, chegava: não adianta vocês fazerem nada aqui, não vai dar em nada. Quem são vocês? Nós íamos embora calado. Falei: Senhor, me mostra. O Senhor é o meu Deus, é o meu Pai. Naquela noite Deus me deu um sonho. Eu morava em Valadares. E naquele sonho eu desci da minha casa, do apartamento, e olhei na calçada e tomei um susto, porque eu via 2 pés de alface saindo da calçada, rachando a terra, puxando aquela calçada para um lado assim, nasceu, e cresceram 2 pés de alface, grande e verde, lindo. E acordei e falei: Senhor, o que é isso? Fui e contei para o meu irmão, e nós dois, homem não chora, né? Nós ficamos assim um para o outro. E Deus nos falou: vocês vão crescer onde as pessoas acham que vocês não são nada. Nós crescemos tanto, que nem nós acreditamos o que Deus fez conosco. Deus nos honrou tanto. Quem nos conheceu e nos conhece ainda, sabe o que Deus fez na nossa vida. Outro momento eu conto para vocês. Tínhamos traumas. Tínhamos traumas na nossa paternidade.
Mas Jesus curou. Há muitos anos que Jesus falou comigo sobre Manassés e Efraim. Tem muitos anos. Eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. Quero ser curado. Foi um processo. Hoje eu estou aqui. Eu não tenho trauma na paternidade. Porque Jesus me curou. Por isso que eu estou aqui pastoreando vocês. Porque se eu fosse ouvir, eu não seria nada, ninguém. Precisamos de cura. A cura começa com uma decisão de deixar Deus gerar Manassés. Enquanto Manassés não nascer, Efraim não nasce. Enquanto você não aprender a liberar as pessoas, perdoar as pessoas, soltar as amarras, você não vai prosperar na terra da sua aflição. Você pode até ter coisas, mas não tem alegria. Porque o ódio vai te matando, a tristeza te consome. Põe muita atenção. Mulheres, principalmente, desenvolvem câncer, doenças traumáticas por causa de ódio e tristeza profunda e desequilíbrio emocional. Se você recebe cura, você recebe cura para todo lado, espiritual, no corpo e emocional. E a proposta que eu tenho para vocês agora é simples. Quem quer iniciar essa cura, não precisa vir aqui à frente. Você vai ajoelhar onde você está no banco e vamos começar a orar. Nós vamos orar, eu vou orar por você. Eu vou falar com você como que você vai orar. Ajoelhe no seu lugar onde você está. Enquanto cantamos. Todos precisamos. Todos vivemos de alguma forma presos em nós mesmos. O seu medo é geracional. Mas você pode cortar isso hoje. A sua tristeza é geracional. A sua angústia é geracional. Por que eu estou propondo isso? Para que os seus filhos não vivam a angústia que você viveu. Para que os seus filhos não recebam o medo que você recebeu. Para que a sua família seja diferente. Para que a sua história seja diferente. Pastor, como que eu vou orar? Diga a Deus, eu quebro aqui hoje este mal geracional. Você pode dizer isso em oração. Os meus filhos não serão medrosos. Os meus filhos não serão traumáticos. A minha família será mais próspera. As aversões, as dores que eu sofri acabam aqui. Mesmo que eu continue sentindo algumas dores, mesmo que eu continue tendo algum sofrimento, mas eu cancelo aqui, diante do teu altar, o ciclo de maldição, se tiver na minha casa. Seja psicológico, seja espiritual, seja físico. Faça um ato profético aqui de joelhos, quebrando esse ciclo na minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de medo, vai embora desta família. Espírito de depressão, vai embora desta família. Espírito de morte e enfermidade, vai embora dessa família. Traumas sejam estancados hoje, em nome de Jesus. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, conte a sua história para Deus. Tua vontade seja feita na
Você tem um Pai. No céu, Temos um Pai. deixa o céu descer